Bom, pessoal, boa noite a todos vocês. Aqui é Diógenes. Hoje é dia 17 de abril de 2019. Vamos para mais uma sessão de operações. Vamos ver se tem alguma coisa para hoje, né? Eu acredito que pode ser que tenha. Primeiramente, EURUSD. Candle de hoje, que é o candle mais importante de todos, é sempre o último candle fechado. Está no formato de um candle de rejeição. Eu só quero ver se esse candle ele tem aqui a pinta de ser um pin-bar. Tá meio feio, tá? Eu não o chamaria de pin-bar. Mas vamos ver aqui exatamente as dimensões desse candle para a gente entender se ele é um pin-bar ou não. Máxima, deixa eu ver aqui. 1.13232. Menos a mínima, 1.12783. Nós tivemos 44,9 pips de movimento. Certo? Agora vamos fazer desde o fechamento. 1.12924 menos 1.12783. 14,1. Ok. 14,1 dividido por 44,9. É isso, né? 31%. Mais ou menos. Por que eu estou fazendo esse cálculo? Você não precisa fazer esse cálculo aí na sua casa. Tá? Mas para mostrar que um padrão de candle, considerando análise técnica tradicional, a gente pode dizer que existem parâmetros que outros pensadores, autores e tudo mais definiram como sendo aí critérios para dizer que um padrão de candle é um pin-bar ou qualquer que seja outro padrão. Portanto, desde o fechamento até aqui nós temos 14 pips e até aqui nós temos 30. O que nos dá uma relação, né, de o corpo do candle é 31% do tamanho do candle total. É um pin-bar? Sim. Podemos pensar em venda? Podemos, até podemos. Eu não vou tomar nenhuma decisão agora, eu quero ver os demais pares que tem o dólar e os demais pares que tem o euro para que a gente possa tomar uma decisão. Mas pode ser que dê alguma venda para a gente. GBPUSD continua preso dentro desse candle referência que não larga o negócio para nada, né? Vários dias aí já nessa indecisão. Sombra para cima, sombra para baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dias preso. Tô fora. O STJPY, isso tá com cara de que vai romper. Hoje, eu estava esperando que ele fizesse rompimento. Existe uma força predominante de compradora, sombras para o lado de cima, mas o preço não desgruda do ponto de resistência. A gente pode ver quando ele chegou aqui, imediatamente depois ele caiu, e aqui ele não está fazendo a mesma coisa. Tá? Não tem o elemento, eu gostaria muito que tivesse feito um candle com sombra para o lado de cima, por exemplo, um candle assim, ó, seria ótimo para uma possível venda hoje, perfeito, mas não temos. Então tem que esperar amanhã para ver se vai dar alguma coisa para a gente ou não. O SDCAD, malandro que só. Falso rompimento do ponto de suporte. Eu sei que muita gente já está comprado, já está pensando em compra. Aqui suporte, 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 linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, suporte horizontal. Hoje mostrou esse candle de rejeição. Não tenho critério porque o mercado está lateralizado. Tá? O que eu quero é uma direção clara que mostre para mim entrada de força compradora, vendedora, de forma clara. Por enquanto, não tem. O SDCHF está em uma zona de resistência muito importante. A zona de 1 ponto, podemos dizer aqui, 1,00, a zona de 1,00 até 1,01 até 1,0125, mais ou menos, uma faixa aqui de uns 25 pips. Está muito próximo dessa zona de resistência. Existe possibilidade de movimento de queda. Por enquanto não temos nada e eu aguardaria apenas um possível candle que mostrasse, imagine que o candle de amanhã fechasse assim, ó. Seria bem legal, tá? Só que ainda não tem e, portanto, nada. AUD-USD, indecisão. O dólar australiano tá meio perringando aí, né?
deu uma esticada bastante esses dias em alguns pares, mas ele está mostrando essa resistência muito importante. Qual que é o sentimento principal que tem no mercado agora? Se nós olharmos os últimos candles, especialmente o candle que fechou agora, indecisão. O mercado subiu, desceu, enfim, fez o que ele quis aqui, fechou na metade do tamanho do candle, o que mostra para a gente que existe mais ou menos o mesmo território, mesmo espaço para cima e o mesmo espaço para baixo. Indecisão. Se o mercado está indeciso, eu estou fora. NZD-USD. Teve notícia para o dólar neozelandês. E olha só que coisa importante, que coisa legal, que coisa legal. Fiquem tranquilos aí que eu vou me empolgar um pouco agora, tá? Pessoal, a ideia principal do canal de análises é para ser uma ferramenta de operações ao vivo também, mas a ideia principal é ser educacional, onde possa se compartilhar experiências reais no mercado e tomar decisões reais com base naquilo que a gente vê de acordo com o plano. E vocês vão perceber que ao longo de um ano, o canal de análise que vocês seguirem diariamente tem o potencial de transformar a tua visão do mercado para uma visão muito mais serena, muito mais tranquila, tá? Então, é por isso que eu não me limito somente a fazer as análises, mas eu também, tranquilamente aqui, né, a gente faz, todo dia eu procuro trazer alguma coisa nova, tá? Algum conceito, alguma ideia. Suporte no NZD-USD, suporte, e aqui suporte. Esse candle, que ninguém dá nada para ele, tá um candle fraco, mais ou menos aqui, né? Vamos pegar aqui e colocar ele uma cor mais viva. Ó, esse candle, esse aqui, ó. Ninguém dá nada para ele. Né? Um candle irrelevante e tudo mais. Só que os demais candles, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Os demais candles, nenhum conseguiu fechar do lado de baixo da mínima dele. Hoje, essa madrugada, teve notícia para o dólar neozelandês, foi o CPI, Consumer Price Index, que é um indicador macroeconômico importante, e houve um momento onde o NZD-USD estava sendo negociado aqui embaixo. Mais ou menos por aqui. Se nós olhássemos para o mercado somente nessa hora, nesse momento, nós diríamos, caraca, mano, tá rompendo, vai romper e já era. Olhando para isso agora, nós conseguimos ver o quê? Que o mercado bateu sim forte, voltou e rejeitou esse rompimento. Pode ser que isso seja temporário? Pode ser. Mas o fato é que, mesmo sendo algo possivelmente temporário, ainda assim, mesmo esse candle com notícia fodão, todo grandão, bonitão, não conseguiu romper a mínima desse candle aqui, que coincidência ou não, né, não é coincidência, é esse ponto de suporte aqui, ponto de suporte, e aqui com vários pontos de suporte também. O que isso significa? Que vai subir? Não. Significa que essa zona de suporte, isso aqui para mim já se caracteriza como um possível falso rompimento, e nos próximos dias o que eu quero ver é entrada de força compradora para eu pensar em compra. Tá? Vamos ver se isso acontece. Euro GBP. Malandro que dói. Está numa zona de resistência importante. Aqui foi resistência com 3 sombras, aqui foi resistência. E esse candle de hoje mostrando rejeição de força vendedora. Isso aqui é um rompimento claro da zona de resistência? Não é. Tá? Não se enquadra, isso não precisa nem medir, mas eu já sei que isso aqui não é um pin bar, por causa que teve 24 pips e meio para cima e teve 16 pips para baixo. Ou seja, não é um pin bar. Não é nenhum dos meus dois padrões que eu quero identificar. Ainda assim, é um candle de força vendedora dentro de uma estrutura que ainda está intacta como sendo de queda. Não tenho sinal para venda por enquanto, mas amanhã o que eu espero, que eu gostaria de ver, imagina que ele faça uma sombra para o lado de cima, né? Seria ótimo, muito bom para pensar em uma possível venda no Euro GBP. Euro JPY, congestão, resistência, e aqui bateu lá em cima, fechou na metade, é um candle de indecisão. Esse candle para mim tem quase que o mesmo valor do que o spinning top,
porque houve tanto força compradora quanto força vendedora do mesmo tamanho. E se a gente pegar um spinning top, a ideia é mais ou menos a mesma coisa, né? Onde a gente tem sombra para cima e para baixo. Tá? Não tenho critério ainda. Eurocad, mais conhecido como filho de uma égua, né? Vamos falar a verdade. Coloquei a ordem pendente exatamente aqui em 1,5095. Na minha corretora, faltou 2,5 pips para executar a ordem. Sacanagem, né? Sacanagem mesmo. De vez em quando acontece isso, tá? É normal. E não tem o que fazer com relação a isso. Às vezes você vai colocar a ordem pendente, a menos que você fale assim, cara, eu vi um sinal, vou entrar no mercado. Aí Jorge, alguém perguntou no... Alguém falou comigo? foi eu que falei, Mauro. Fala, patrão. Patrão é você. Aqui, Não. aqui você que é o patrão. Olha, o que você acha dele agora, nesse momento? Vamos ver, vamos falar disso agora. Alguém perguntou no canal, eu até mandei um áudio ali no grupo do WhatsApp. Alguém vai perguntar, Jorge, se eu mantenho a ordem, tiro a ordem, o que eu faço? Né? Qual que é a ideia aqui? Veja bem, eu não tenho exatamente um limite de tempo, tá, para a ordem. Eu não trabalho, eu não penso em limite de tempo. Eu penso em evento. Então, o tempo ele vai passar de qualquer jeito, tá? E o evento pode ser que ele aconteça ou não. Então, o que seria um critério para mim retirar a ordem ou para mim manter a ordem? Imagina a seguinte situação. Vamos desenhar um pouco aqui uns candles bonitinhos. Imagine que esse candle de hoje ele tenha feito isso aqui assim, ó, mais ou menos nesse formato, tá? E que esteja assim, desse jeitinho aqui. Beleza? Então, quando nós olhamos aqui, nós vemos que é um candle que existe uma faixa, podemos desenhar uma faixa imaginária aqui, ó, mais ou menos de onde estaria a ordem, né, até a mínima do candle. Existe uma faixa imaginária. Qual que seria um evento que me faria manter a ordem pendente aí, né? Se o preço não tivesse saído dessa faixa imaginária para o lado de baixo, ok? Se o preço não tivesse saído, escapado para baixo, né? Aqui, no caso, a diferença foi pouca coisa, então não tem problema. Se o preço não tivesse saído, estivesse ainda dentro dessa situação, sim, eu manteria a ordem pendente, esperando que o mercado venha executar aqui e depois cair. Não é o que aconteceu, tá? O mercado chegou muito perto do que seria onde estaria a ordem, faltou 2,5 pontos, e depois ele caiu. Foi uma queda relevante, tá? Importante pra caramba. Queda aqui de 91 pips, dá mais do que o ATR. E, só que, por que é o evento? Porque se ele tivesse executado a ordem e caído até onde ele chegou aqui no 2x, isso já seria critério para mim tirar o stop loss de onde ele estava e colocar no 0 a 0. Aí eu deixo o mercado fazer o que ele quiser. Isso já seria critério para mim. Como ele já veio até onde estaria muito próximo da ordem e ele ultrapassou a mínima e agora está voltando, se tivesse executado uma ordem e o mercado continua subindo, eu seria estopado no 0 a 0, sem problema, sem ressentimentos, acabou, passou, beleza. E aí, com a possibilidade do mercado ir contra. Como ele já fez esse movimento, só que não me levou junto, por isso que eu desconsidero, eu tirei a ordem pendente. Ficou claro, Murilo? Principalmente, né, para todo mundo aí, mas o Murilo que perguntou. Então, coloca a ordem. O mercado vem, chega pertinho, pertinho, e ultrapassou aqui, e depois voltou lá e deixa a ordem? Não, porque aí o mercado já teria andado a meu favor, eu estaria em uma situação ruim. Ou, outra situação, colocou a ordem, o mercado chega pertinho, 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 aí cai. Chega aqui, ele fica um pouco lateralizado, sobe, deixa a ordem, deixa a ordem. Porque o mercado ainda não fez aquilo que seria a ideia principal de pegar o movimento e andar a favor. O mercado caiu, passou aqui, vamos dizer, passou bastante do 0, ou chegou até o 2, tá? Chegou até aqui, aí eu já tenho que cancelar a ordem, senão não pegou minha ordem, ok?
E muito menos ainda eu deixaria a ordem, né, olhando para esse candle aqui, que é um candle tão com indecisão. Tá? Então, estou fora, não quero negociar. Euro CHF se aproximando de uma zona de resistência importantíssima. Começou o movimento aqui embaixo, movimento aqui de 260 pips. É uma TR que movimenta pouco, está com cara de ser ignição de força compradora no gráfico semanal e mensal, mas é lógico que existe espaço para uma possível retração. Eu acredito que ele vai retrair em breve. Tá? O ideal seria identificar, a partir dessa zona de resistência, uma rejeição de força vendedora, especificamente amanhã. Então, imagina que ele faça algo assim. Um candle de rejeição seria bem-vindo para pensar em uma possível negociação. Euro-AUD, indecisão em uma zona de suporte. Aqui foi suporte. Aqui suporte, suporte, suporte. Hoje, indecisão. O mercado está indeciso, eu estou fora. Euro-NZD. Isso para mim está com cara de queda, tá? Pode ser que eu me engane, tudo bem, não tenho critério para a operação por enquanto, mas isso está com cara de queda por causa dessa resistência aqui. Dá para a gente ver. O mercado bateu, não chegou a fechar no formato de um candle de rejeição, né? Nós temos aqui 130, 125 pips para cima e temos 129 para baixo, ou seja, fechou na metade do caminho. Mas essa rejeição foi bastante importante a partir de uma zona de resistência. Vamos ver se amanhã, qual seria um candle, formato de candle bem interessante para a gente pensar em possível negociação amanhã. Imagine que amanhã é o seguinte, esse candle que acabou de abrir, ele faça isso aqui assim, ó. Vai aqui em cima mais ou menos. Se ficar mais alto, mais baixo, não é tão importante, tá? Mas imagine que ele faça algo mais ou menos assim. Lindo para venda, tá? Porque aí nós vamos ter aí duas sombras muito importantes mostrando entrada de força vendedora na mesma região. Pode ser que ele caia, enfim, então temos que esperar. GBP-JPY lateralizado, não me interessa qualquer tipo de negociação nesse formato que ele está aí. GBP-CAD, um pouco de rejeição, um pouco de indecisão a partir do ponto de suporte. Esse candle aqui é o mais importante. Abriu, bateu lá embaixo e fechou aqui mais ou menos na metade do caminho. Tá? E estou fora. Se ele tivesse tomado o formato de um candle um pouco mais bonito aí, vamos pensar assim, ó. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Imagine, ó. Eita, nós, hein? Tô virando um artista dos candles daqui a pouco, mano. Eita, nós, que candle é bonito que eu tô desenhando aqui, rapaz. Ó. Fica vendo. Isso aqui pode ser o formato do candle de amanhã, tá? Se for o formato do candle de amanhã, seria ótimo. Mais ou menos aqui desse jeito. Esse candle aqui sendo um candle de alta. Vocês estão entendendo a ideia aí, né? A ideia é a rejeição de força compradora, que tem que ser um pouco mais agressiva do que esse tanto que ele fez aí. Isso seria ótimo, ok? Identificar um candle nesse formato, eu pensaria sim em possibilidade de compra já hoje, mas não é o que aconteceu, então estou fora. Beleza? Na verdade, existe uma outra forma de desenhar isso, tá? Deixa eu só ver aqui se eu consigo. Centro historiales, cadê? GPCAD. Tem que achar o GPCAD. Agora vai dar. 1.7389. Vamos colocar aqui. Fechamento em 74.
30. 4,30. Tá, demorou um pouco aqui, eu no final acabei fazendo. Eu quero mostrar esse recurso para vocês, porque é um recurso, inclusive, que dá para usar de uma forma maldosa, se o cara quiser, né? Para mostrar resultado que não existe. Olha aí, se tivesse sido um candle desse jeito, né, desse formato aí, teria sido ótimo, tá? Para pensar em possível compra. Teria sido bem legal. E aqui colocaria uma possibilidade de compra, porque seria uma rejeição importante a partir de uma zona de suporte, tá? Como ele não fez isso, mas ele fez isso, então, não. GBP-CHF, eita, nós. O mercadinho tá mais frouxo que não sei o que. Tô fora. GBPLD, rejeição de força, indecisão principalmente, com um pouco de força vendedora, tá? Tô fora porque candles de indecisão eu não negocio. GBP-NZD, esse aqui, deixa eu ver isso aqui de perto. Bom, temos um candle dissonante? Sim, esse candle com certeza é um candle dissonante. Vamos ver o tamanho dele, se ele se encaixa. Ele teve 185 pips para cima e 110 para baixo. Não se encaixa muito, né? Vamos ver aqui. 110 mais 185, 295. 110 dividido por 295, 37%. Pois é. Esse candle deveria, para que ele fosse mais interessante para uma possível negociação, ele precisaria ter sido mais ou menos nesse formato aqui. Só um pouquinho. Abertura, fechamento. Ele precisaria ter tido um pouco mais de rejeição de força vendedora. Tá? Fechado mais ou menos por aqui, ó, teria sido ótimo pensar em uma possibilidade de venda no GBP-NZD. Do jeito que ele fechou, não me agrada. Está em uma zona de interesse importante? Tá. Tá bem importante. A zona aqui foi suporte, aqui foi resistência, o mercado bateu lá em cima, entrou força vendedora bastante clara pro GBP-NZD, mas ainda assim não é o tipo de padrão de candle que eu quero negociar, tá? Tá com sombra, enfim, a proporção dele não tá legal para a gente pensar em possível negociação. Ao DJPY, indecisão, principalmente sombra para cima, consigo ver que ele tem uma porrada aqui, já está mostrando indecisão. Se nós juntarmos esses dois candles aqui, ó, juntarmos esses dois aqui, mais a máxima e a mínima, nós temos um candle de decisão. Então o mercado rompeu e está indeciso. Estou fora. Aldecad, indecisão também, mostrando principalmente rejeição. Eu vejo aqui até um pouco mais de rejeição do que indecisão, tá? Pelo acúmulo de sombras pro lado de cima. Sombra, 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 sombra. Pode ser que nos dê algum sinal nos próximos dias. Por enquanto não tem nada claro ainda. A UDCHF está em zona de resistência. Podemos ver aqui. Máximo do que? Resistência, possível resistência. Não tenho critério ainda. Para amanhã seria ótimo que ele mostrasse um pouco de rejeição de força vendedora com a sombra para o lado de cima. E isso é o que eu gostaria de ver. Por enquanto, não.
ALDNZD, zona de resistência importante. Mercado bateu, deixa eu tirar isso aqui. Mercado bateu na zona de resistência, média de 200, teve um spike de alta, tá? Eu estou vendido, comentei com vocês, e agora, assim que terminar nossa aula, eu vou... Está menos de 1% a operação, deve estar aqui uns 0,85, mais ou menos, a operação. E, por enquanto, não tem critério para uma possível venda adicional. Eu quero analisar aqui algumas métricas adicionais que eu utilizo para mim ver qual que é a ideia, quando que eu posso, de repente, fazer alguma intervenção. O ideal seria ver um candle nesse formato amanhã, de repente até com um corpinho aqui um pouco mais sarado para baixo, tá? Vamos acompanhar. NZDJPY, rejeição importante do ponto de suporte, não está dentro do formato de um pin bar e eu estou fora por enquanto. NZDCAD, zona de suporte importante, média de 200, tudo na mesma área, bateu com força e deixou sombra para o lado de baixo, mais ou menos metade do tamanho. Não tenho critério para compra ainda, estou fora. Eita, nós! NZDCHF, rejeição de força compradora muito importante. A maior parte do candle aqui foi de força compradora. Vem de uma zona de suporte. Deixa eu ver aqui o cenário maior. Bom, na dúvida, tem duas frases que eu utilizo. Na dúvida, olha para o plano. Continua em dúvida, sai fora. Tá? Qual que é a velocidade predominante? A velocidade predominante está um pouco duvidosa, né? Teve essa de alta aqui importante. Depois o mercado veio em movimento fraco, entrou força compradora e aqui ele está muito congestionado. Para todos os efeitos, eu estaria negociando uma zona de suporte. Tá? Uma zona de suporte muito clara. Eu não sinto confiança nisso. O que eu procuro sempre é força, retração mais fraca, entrada de força compradora novamente a favor da tendência. Não está se encaixando dentro disso porque está muito lateralizado e eu estou fora. KJPY. Opa! Mano. Deixa eu ver aqui. Sombra 37. Não. Esse candle tinha tudo para ser um candle bonitinho, para ser um candle sinalizador de possível venda, se ele tivesse sido um candle assim, ó. Desenhar. Um candle nesse formato já me alegraria um pouco mais, tá? Um candle assim, mais ainda. Seria lindo um candle desse formato. Mas, do jeito que ele está aqui, ainda não tem critério. Eu acredito que vai cair. Especificamente por causa de uma zona de resistência aqui, resistência e acúmulo de sombra para o lado de cima, junto com a média de 200, dentro de um cenário de queda. Então, eu só preciso de ter um candle que mostre um pouco mais de força vendedora, porque para todos os efeitos, se nós juntarmos esses dois candles aqui, ó, nós vamos ter um critério de indecisão. Se nós fizéssemos um candle de 2 dias aí, tá? Jorge. Sim, quem está falando? Mauro. Sim, senhor. Senhor, Marco, ô Diógenes, né? Manda aí, pô. Tudo bem que já deve ter visto que eu sou mais velho que você, claro. Não, mas é expressão, é pronome de tratamento. Pronto. Você está vindo do Brasil e eu já saí do Brasil em 2003. Saí do Rio de Janeiro. Por isso, o senhor aí em Portugal já é diferente. Pronto, não importa. A questão
nesse caso que você está colocando as coisas, a gente pode fazer pergunta na hora que você está colocando isso? Sim, senhor. Pronto. Porque Pode às fazer. vezes, porque às vezes a gente não quer interromper, não quer parar, mas aí depois no final já passou tudo, depois fazer as perguntas, tá entendendo? Tá tranquilo. Pronto. Estou a entender, pá. Pronto. É. Não, pode fazer pergunta sim, tá? Eu estou desenhando aqui o que seria a junção dos 2 dias, para vocês entenderem que o sentimento principal não é de rejeição, e sim de indecisão, porque isso aqui seria um candle de 2 dias, juntando o dia de ontem e o dia de hoje que acabou de fechar, tá? É o que nós temos aqui. Por isso eu fico de fora. E o que seria o ideal? O ideal seria ver um candle de rejeição de força vendedora aqui para mim. Importante. CAD-CHF tocando na linha. Mas era só essa pergunta, ô Mauro? Sim, a questão é que às vezes aparecem questões para perguntar e não se pergunta nessa hora, deixa para o final. No final tu pergunta, alguém tem alguma questão, alguma pergunta a fazer, alguma dúvida? Aí todo mundo já passou a situação, já não, tá entendendo? Já Pode fica perguntar sim, senhor, tá tranquilo. voltar atrás. Não, beleza, pode perguntar. CAD-CHF bateu na resistência, deixou sombra para o lado de cima, não tem critério para amanhã, se mostrar rejeição, pode ser uma coisa bem bacana, bem legal. A partir, né, imagina um candle de rejeição aqui, basicamente seria o ideal para a gente procurar uma possibilidade de venda. Algo nesse formato, ok, tá? ICHF-JPY, testando o ponto de suporte, ainda não tem critério para pensar em possível compra ou venda, vamos aguardar. Baseado em tudo, deixa eu dar uma olhada aqui como é que estão os índices. Dólar australiano, rejeição principal a partir da zona de resistência, rejeição não, indecisão a partir da zona de resistência, força de venda, retração, bateu na resistência, indecisão. Ainda está debaixo da resistência, se entrar força vendedora, pode jogar o dólar australiano para baixo, que pode significar oportunidade de venda na USD, venda na UDJPY e por aí vai. CAD-CHF, eita, CAD, o índice do CAD, né? Dólar canadense. Zona de resistência importante. Conseguimos identificar predominância de força vendedora, retração, chegou aqui na resistência, resistência de novo. E aqui foi a zona de suporte, suporte possível, desvalorização do dólar canadense frente às outras moedas a partir daqui. Ok? Vamos ver os próximos dias. Franco suíço, testando zona de suporte e esse candle, para mim, está com cara de exaustão. Tá? O mercado começou o movimento aqui, isso aqui está com cara de cancerinha. Vamos ver. Está em zona de suporte importante, talvez ele dê uma esticadinha mais para baixo, um falso rompimento. Aqui tivemos os cisnes negros, né, de 2015 e 2011 teve outro negócio parecido. Está em zona de suporte, tá? A ideia principal seria pensar em possível compra. Existe uma predominância de força compradora, se pegar desde aqui de maio do ano passado, e agora retração. A partir daqui pode ser que o franco suíço comece a se valorizar frente às outras moedas. Vamos ver. Euro. Já não gostei muito do euro, tá? A gente consegue identificar força de venda, retração mais fraca. Isso aqui é um candle no formato de um estilingue, mas é um candle bem normalzinho. E o candle de hoje mostrando principalmente valorização. A tendência está muito forte de alta aí. Deixa eu ver aqui no semanal. Também. O mensal já está um pouco mais bagunçado. Vamos ver o que vai acontecer. Não gostei muito do que eu estou vendo no euro, tá? Eu vejo mais força de compra. O índice da Libra, totalmente lateralizado, sombra para todos os lados, triangulado, estou fora. O índice do Yen,
em zona de resistência e indeciso. Não sabe muito bem o que fazer da vida. Bateu na média de 200, sombra para cima, sombra, sombra. Um pouco congestionado. Existe espaço para uma queda, mas o negócio não está muito claro para mim. Tá? NZD. Ó, aqui ficou legal, porque principalmente a gente consegue ver como o índice do dólar neozelandês foi quem deu a atração, não foram as outras moedas. Então ele bateu e voltou, ele rejeitou mesmo. Existe uma predominância de força compradora aqui atrás, rejeição, o mercado foi, agora bateu no suporte de novo e rejeitou já muito rapidamente. O que pode significar para a gente possibilidade de oportunidade de compra no dólar neozelandês. Ok? E o índice do dólar? Uma porcaria, né? Lateralizadíssimo, com sombra para tudo quanto é lado. É complicado. O que eu chego à conclusão? O índice, o movimento que o preço fez no EURUSD não me convence muito. Porque apesar de que aqui ele veio até 50% do tamanho do movimento de queda anterior, quando nós olhamos para o índice do euro, nós vemos que a retração no índice foi muito mais forte e que o dólar como um todo ele está bem lateralizado, congestionado. Não me interessa, tá? Estou fora e é isso aí. Dúvidas, perguntas e comentários? Diógenes, qual foi os critérios que você usou porque você, na análise de ontem, você chegou e falou, o Audi NZD, isso aqui é uma outra coisa que eu estou a fazer e já entrei, se calhar vou adicionar mais uma ordem. Tá vendo aí, né? Deixa eu ver. Realizo operações de acordo com uma planilha. Eu mostro essa planilha inteira na mentoria, tá? E aqui utiliza-se algumas alertas para todos os pares, inclusive para os índices. E aqui o ALDNZD, ele me deu venda esses dias atrás, e eu fiz uma venda, e hoje a venda se intensificou bastante. Ponto de interesse no RSI, de acordo com os critérios, né, de 0 a 100, vamos dizer assim, em uma zona de sobrecompra, sobrevenda, o ponto de interesse, de acordo com a planilha, tá, é de 80, e ele está em 88. Então, um dos critérios seria exatamente que existe o ALDNZD já está bastante sobrecomprado. Ele começa a entrar já cada vez mais em perigo de reverter totalmente. Tá? Também, o que mais eu consigo ver? O EURUSHF também já está em zona de... o ponto de interesse dele é 80 e aqui a leitura dele está em 87. Ou seja, numa escala de 0 a 100, vamos dizer que o EURUSHF está aí 87 dentro, né, da leitura do RSI, 87% com possibilidade de sobrevenda, tá? Sobrecompra. O SDCHF também, só que aqui já não está tão interessante, aqui o ponto de interesse é 90 e o dele está 86. O índice do franco também está dando sinal de compra, e aqui é pelo gráfico diário, semanal e mensal. No gráfico mensal, está dando compra no EURUSD, e no gráfico mensal está dando venda no dólar americano. Aqui já seria tipo uma operação para 6 meses ou mais. Então, o critério que eu utilizei para a realização dessa operação foi essa planilha que eu utilizo e atualizo diariamente, eu vou explicar na mentoria. Perfeito. Obrigado. Beleza? Mais dúvidas? Com relação ao ATR, você tem algum material para se aprender com relação ao ATR? Você é muito bom nos cálculos, hein? Não, é só cálculo de porcentagem, mais e menos. Passou disso, eu já me perco. Sim, tem no curso de RFX Online.
Eu não sei se você eu acho que deve ter no Forex para iniciantes também. Não sei se você já chegou a começar a ver os cursos da mentoria, mas lá no curso de RFX Online tem. Então, agora o que eu tenho que fazer é outra coisa. Ou você fazer um vídeo, ou ter alguma coisa. Por onde eu começo? É que eu não sei nada, não sei como é que eu faço. Você recebeu o e-mail que eu mandei? Eu acho que não, Diógenes. Oxe, Olha, o anota, e-mail da mentoria, você não recebeu, não? vou botar o meu e-mail aqui no chat aqui para você pegar e mandar por aqui. Menino, mas eu acho que eu mandei pelo e-mail que estava cadastrado no PayPal. Eu mandei sim, senhor. Vou dar uma Qual é olhada o aqui. e-mail? Espera aí, deixa eu dar uma procurada aqui, vamos ver. Desculpa lá. É... Ruffler, Ah, underline mundo. é porque deu problema no meu PayPal e eu tive que pegar e excluir a conta. E o meu e-mail principal ficou durante um tempo sem poder usar. Aí eu fui e criei outra com esse PayPal, com esse RUF. Olha, Tá. Então, manda para mim no privado do WhatsApp o seu e-mail, tá? Eu mandei tá esse bem, e-mail, então por isso tá você bem, recebeu. Mas lá tem todas as instruções, tem tudo. tá bem, obrigado, Diógenes. Beleza? Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida? Fala aí, pessoal, pergunta. Pode ser dúvida de alguém, vocês estão ajudando a solucionar. Uma boa parte dos caras aqui é tudo macaco velho já, e os caras já nem perguntam mais nada. Quer dizer, você já sabe que são tudo macaco velho, né? Já sabem muito. É, uma boa parte aqui sim. De vez em quando eu faço uma análise, aí aparece alguém e fala assim, não, mas eu discordo. É isso aí, isso aqui é legal. Beleza, pessoal, então é isso. Um abraço para todos vocês, uma boa noite e fiquem com Deus e até mais. Obrigado. Boa noite. Valeu!